Boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma noite chuvosa, que bom, né? A gente estava reclamando tanto da seca, da poeira, agora não vamos reclamar da chuva abençoada que está caindo aí. Mais uma noite que a gente se reúne, buscando aprender um pouquinho mais. Hoje a nossa irmã Cláudia vai trazer para nós do capítulo 9, os itens 6 e 7, do capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a afabilidade, a doçura e a paciência. Para nós iniciarmos, eu vou ler uma mensagem do livro Coragem, por Espíritos Diversos, de Chico Xavier. A mensagem número 49, capítulo 49, a mensagem "O que importa?". Não importa que a ventania da incompreensão nos urza o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos à desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar, que nos cabe responder ao mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca, e que por isso mesmo devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Emmanuel. Então, buscando aí já entrar no tema da noite, né, a paciência. Vamos agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, buscando aprender um pouquinho mais, buscando nos familiarizar aí um pouquinho com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, para melhorar as nossas vidas, a nossa caminhada, acalmar os nossos corações diante das dificuldades e dos obstáculos da vida, conscientes de que tudo aquilo que nos se apresenta, né, que acontece em nossas vidas, as dificuldades, os percalços da vida, são para nos ensinar, são para melhorar aí os nossos objetivos, para que nós exercitemos aí a paciência, a compreensão, que nos coloquemos diante de Deus com confiança, para buscar a nossa evolução e o nosso caminhar mais seguro. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa que nos assiste e pedimos ao Mestre Jesus que nos envolva em seu infinito amor e nos auxilie na compreensão da mensagem que nos será trazida nesta noite. Que assim seja. Cláudia, contigo. Boa noite a todos. Uma grande alegria aqui, mais uma noite de estudos, né? Vamos iniciar com uma mensagem que a Cecília já passou, já deu uma introdução, mas essa mensagem que eu trouxe, ela vai falar especificamente sobre o título da noite, né? Então vamos a ela. Do livro Escrínio de Luz, pelas mãos de Chico,
a gente vai falar sobre afabilidade e doçura. Escrínios, para quem não sabe como eu, é uma caixinha, um cofre pequenininho, na qual se colocam coisas preciosas. Então vamos ver quão preciosa será a nossa mensagem da noite, tá ok? O exercício da afabilidade e da doçura é que atrairá as correntes da simpatia. Compadece-te de todos e guarda a boa vontade e sinceridade no coração. Não será por sorrir a todo instante que ocorre o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não é porque espalha beijos que edificará o teu santuário de carinho. Judas entregou o mestre com um beijo. E não é porque apregou a verdade que será abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial multiplica desastres. Não será com o elogio público ou com a acusação que ajudará o companheiro. O louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar com situações, problemas e experiências da vida, para elevar o espírito eterno ao templo da luz divina. Então, com essa pequena mensagem, com esse pequeno presente que essa mensagem nos traz, já nos dá algumas luzes do que a gente vai ter que prestar bastante atenção hoje, para ver se a gente consegue entender um pouco melhor a mensagem da noite, o estudo da noite. Vamos então determinar, entender, relembrar o que seria a afabilidade, o que seria a doçura. Todos sabemos. Vamos transcrever em palavras. Afabilidade, então, é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, docilmente. Aquela pessoa que é acessível. A doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Ambas as virtudes têm origem na boa vontade e na bondade. E é fruto de amor ao próximo. Desenvolver a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Mas a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, e muitos trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Isso significa que não bastam atitudes exteriores de boa educação. Gestos suaves se serão apenas um verniz social. É necessário, então, cultivar o amor ao próximo, ou seja, é necessário ação. O tempo todo, se a gente olhar as mensagens do Cristo, ele não nos coloca em posição de passividade. Ele nos pede que façamos a nossa parte. Ele nos pede ação o tempo todo. A gente não vem no centro espírita para pedir proteção no sentido de virarmos seres embrulhados em uma redoma de vidro. A gente pede aqui no centro espírita o quê? Força, para que a gente se mantenha persistente na missão que abraçamos. Mas achar que a gente vem no centro espírita e que nada vai nos acontecer é uma ilusão. A gente sabe que a gente está aqui para passar por testes, por provas. É para isso que a gente veio nesse planeta. A gente não veio para ficar aqui
né, passeando no planeta. A gente tem missão, a gente tem tarefa. E quanto mais cedo a gente começar a pensar nessas tarefas, menos a gente vai estar sofrendo, né? Ao interiorizar, então, a afabilidade e a doçura, seremos os mesmos no mundo ou na intimidade. Então a gente não vai mudar, né? Como a gente ainda oscila muito, né? Às vezes aqui fora no mundo, no trabalho, no traquejo social, somos extremamente amáveis e dóceis. E chegamos em casa, às vezes não temos, né, esse traquejo, né, tão firmemente abraçado, né? Então é o que eu gosto sempre de colocar, né? Essa foto aí para mim é bem interessante. A mudança, ela é dificílima no começo, confusa no meio, porque a gente já começou, não vê resultado quase nenhum, mas no meio, no final, ela é maravilhosa. Então é como uma borboleta, né? No começo é difícil você pensar que aquele casulo um dia vai voar com aquelas asas lindas, maravilhosas, coloridas, né? E por que eu devo cultivar essas virtudes, gente? Qual a finalidade? A gente sabe que vai precisar mudar algumas coisas aí, mas vamos ser mais sinceros, para que eu vou fazer isso? Primeiro, porque eu preciso crescer espiritualmente, né? Não adianta a gente achar que veio para cá e vai voltar igual para o outro lado, para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Ou a gente começa alguma coisa agora, ou continua, né, para aqueles que já iniciaram, ou a gente vai perder tempo. E perder tempo, a gente sabe, num planeta de transição, como a gente está agora, significa muitas vezes não retornar com as pessoas que a gente está aí convivendo, ou aquelas que estão nos esperando lá no plano espiritual. Talvez a gente tenha que habitar um planeta mais simplesinho, né? Então, temos que evoluir espiritualmente. E aí a afabilidade, ela desempenha um papel fundamental no crescimento espiritual, pois contribui para a construção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos, né? O que vai mudar no nosso planeta? É Jesus botar uma varinha de condão e dizer aqui, não, agora virou mundo de regeneração? Ou os habitantes que habitam esse planeta mudaram a sua postura, a sua conduta, e agora sim esse planeta pode receber, né, habitantes que condizem com o mundo de regeneração? Outra coisa que eu preciso mudar é porque eu tenho que praticar o Evangelho. Gente, o que é o Evangelho? O Evangelho é um manual que a gente tem de conduta. A gente tem que pôr aquilo em prática. Quando a gente compra um equipamento novo, um ar-condicionado novo, todo moderno, com novas experiências aí, a gente tem que ler o manual. Senão a gente não consegue operar o equipamento, né? A mesma coisa da nossa vida. Ou a gente lê o manual e põe ele em prática, ou o equipamento não vai funcionar direito, né? Compra um carro novo. Como é que você vai começar a trabalhar com seu carro novo, seu sonho de consumo? Se você não ler o manual ou receber algumas aulinhas, você não vai conseguir tirar o carro do lugar. Então, na prática do Evangelho, a afabilidade é essencial, pois promove a caridade, o respeito e a compaixão pelos outros. É a situação que a gente sempre tem que estar lembrando. Se eu estivesse nessa posição, como eu gostaria de ser tratado? Com afabilidade e doçura ou com uma sinceridade ríspida e agressiva? A gente sempre vai optar pela primeira porção, né? Também estaremos colocando que cultivar a doçura faz a gente demonstrar o quê? Compaixão, empatia, amor incondicional pelos outros. E isso nos ajuda a superar conflitos e a construir a sociedade mais harmoniosa. Também estaremos tendo a doçura como virtude fundamental no Evangelho, pois ela vai estar distribuindo crescimento espiritual, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Então não existe a gente achar que só a gente vai crescer no planeta.
Não dá. Nós vivemos todos embrulhados num pacote só. Ou a gente vai começar a trabalhar junto, né? E o junto não é pensar na criança da África, né? Da Etiópia, ou, né? É o junto, é trabalhar a família, que é o mais difícil, né? Não é à toa que falam pra gente que a gente está no cadinho redentor, né? O que é um cadinho? É um equipamento que a gente usa para direcionar, para amoldar de novo você numa outra situação, né? Então é nesse cadinho redentor que a gente tem que começar a desenvolver essa sociedade mais harmoniosa, para que no futuro, quando esse cadinho tiver já fortalecido, aí então eu consigo levar para fora da minha casa. Mas achar que eu vou mudar o vizinho, que eu vou mudar a criança da Etiópia, não. Lógico que a gente também trabalha com isso, não estou negando os apoios a outras situações, mas se a gente não começar a pensar sinceramente no nosso mundo familiar, a gente não vai ter como exteriorizar isso aí. A afabilidade, então, é a qualidade de ser afável, ou seja, amável, gentil e cordial. No contexto do Evangelho, segundo o Espiritismo, a afabilidade é uma virtude que deve ser cultivada pelos espíritas, pois está relacionado ao amor ao próximo e à prática do bem. O que a gente veio fazer neste planeta, basicamente? Não seria aprender a amar ao próximo? E como é que você vai amar ao próximo se você não ama a você mesmo? É uma coisa que a gente vai começar a pensar daqui a pouco. A afabilidade é a capacidade de tratar as pessoas com respeito, empatia e compreensão, independente das suas diferentes opiniões. Então, a gente vai encontrar pessoas que divergem dos nossos conceitos de vida atual. E, independente disso, o respeito, a empatia, a compreensão, ela pode existir. É uma forma de expressar a fraternidade e a caridade, promovendo harmonia e entendimento entre os indivíduos. E aí, aonde a gente vai encontrar, na literatura espírita, situações para confirmar tudo isso que eu estou falando? Vamos ao Livro dos Médiuns. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais aos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens e nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem o fel e sem a animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode porvir de um bom espírito. Vamos em outro livro, Sinal Verde. O que será que André Luiz passa para a gente? A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que lhes são a forma de manifestar-se. A afabilidade é a caridade no trato pessoal. E no Missionário da Luz, tem alguma coisa para a gente hoje? Se desejas a presença dos bons espíritos, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Então, não só para a gente tratar para com o nosso semelhante, até para você entender a espiritualidade que vai tentar ser afável e doce com você, você tem que desenvolver essa virtude. Senão você não vai conseguir entendê-los. E a paciência, gente?
Já falamos muito da afabilidade, da doçura, né? Vamos à paciência? O que é a palavra paciência? A palavra paciência é a união da palavra ciência e o que significa conhecimento ou prática sistemática. Lembrem bem disso. E da palavra paz, que é um estado de calma ou tranquilidade, sem perturbação ou agitação. Então é aquela situação de total controle. Logo, para se ter paciência é preciso dominar, conhecer e ter praticado muito a calma e a tranquilidade. Então, dominar, conhecer e praticar. Mais ou menos assim como está essa canequinha aí, ó. Aguardem que a minha paciência está sendo instalada. A gente acha que tem paciência. Basta um pequenininho tempero de Deus que a nossa paciência parece que se desinstala, vamos botar assim. Só que a gente sabe que paciência não se desinstala, né? Na verdade, ela não estava ainda instalada por completo. Por isso, estamos instalando a nossa paciência aí, ok? E Emmanuel, o que nos fala da paciência? Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Então não adianta eu me mudar para a Amazônia, viver ali uma vida sozinho para eu ter paciência, porque não é o lugar o problema, né? A gente tem que procurar dentro da gente. A paz, então, baseia-se na lei de troca. Mantém o equilíbrio do universo através do binômio dar e receber. Não existe paz se um dos lados não tiver a paz. Vamos ao Consolador? Na questão 254, que é paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito, ou seja, trabalhou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Então a gente não oferece o que a gente não tem. Então primeiro teremos que trabalhar a paciência dentro de nós. É com persistência que adquirimos os valores sagrados da tolerância esclarecida. Persistência, gente, não tem nada a gente aprende em nenhum ramo da nossa vida que a gente não tenha persistência. Uma mãe, quando recebe um filho, se não tiver persistência, ela não aprende a cuidar do filho, né? Uma pessoa que nunca dirigiu e quer aprender a dirigir um carro, se ela não tiver persistência, ela nunca irá dirigir um carro. E isso vai para diversas situações de nossas vidas. Por que de manhã cedo, na hora que acorda cedinho, vai fazer um café, a coisa já está automática, né? Porque todo dia a gente faz o café da manhã, o cafezinho, fresquinho, gostinho, do jeito que cada um gosta, né? Assa um pãozinho de queijo, mas já está tudo ali no automático, por causa da nossa persistência, da nossa constância em executar essas tarefas. E para edificar esta claridade divina, é necessário educar a vontade. Sabe por quê? Porque se você não educar a sua vontade, ela vai te fazer um escravo. E um escravo não tem voz, e um escravo não tem vez. De início, vamos adotar 3 situações. Olha que bacana. A gente vai ter desânimo e mudar. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Vamos ter a postura da indiferença perante ao fato. Mas também iremos dizer que forças exteriores nos induzem ao erro, como é de praxe. Mas sabemos que o mal reside em nós mesmos. Então, enquanto a gente,
enrolar o meio de campo, colocando o desânimo na situação, colocando a indiferença perante ao que está acontecendo e querendo pôr a culpa em amigos espirituais ou espíritos que possam estar até dificultando a nossa vida, mas entendam, quem resolve o que fazer ou não fazer somos nós. E aí Confúcio nos diz o seguinte: ataque o mal que está dentro de você, em vez de atacar o mal que está nos outros. Então, vejam, para cuidar de nós mesmos já é muito difícil. Como é que a gente quer a tarefa de cuidar do outro? A gente não dá conta. Então vamos cuidar no sentido de achar os erros, né? Burilar os nossos defeitos. Então vamos burilar primeiro esses nossos defeitos, né? Aí quando a gente já estiver sendo um espírito puro, né? Um espírito feliz, aí a gente vai receber novas missões. Mas no momento, assim, vamos cuidar dos nossos, né? Das nossas arestazinhas. E para ter um resultado nessa edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina através do controle dos nossos impulsos. Lembramos que impulsos é coisa lá do primitivismo do nosso espírito, né? A gente agia por impulso na época das cavernas, né? A gente matava por impulso, a gente fugia do invasor para se preservar. Hoje não mais, gente. Hoje a gente está numa sociedade um pouquinho mais organizada, considerando que o homem deve dominar as trajetórias da sua vida, porque todo dia nós temos essas duas trajetórias para seguir. Ou a gente vai para o lado de evolução, lutar, trabalhar, né? E no começo a gente viu que a lagarta, a mudança é muito difícil, né? Ela é complicada no meio, né? Ela é confusa no meio, mas no final dá certo. Basta a persistência, né? A lagarta tem que persistir para se tornar uma linda borboleta. Nos prazeres da alma, nesse livro, né? Vamos encontrar a seguinte colocação: a nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e de enfrentar conflitos, lembrando que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Talvez quando estamos impacientes, né? Provavelmente quando estamos impacientes, a gente não consegue ver a solução. Quando a gente consegue se acalmar, entrar numa vibração mais tranquila, a gente entende o caminho a seguir, né? E a gente tem que ver o seguinte também: muitas vezes esses atos de impaciência, de ansiedade que a gente tem, o quanto que desequilibra a nossa saúde, né? Quantas doenças se aproveitam quando a gente entra nesse processo de desequilíbrio. O quanto a gente destrói as nossas células de defesa quando a gente entra nesses processos de desequilíbrio, né? Quantas doenças aí afloram que a gente não precisava nem estar passando por elas. E o que é paciência? Vamos entendê-la no livro Convites da Vida, pelas mãos de Divaldo e o espírito de Joana de Ângelis. Nos fala assim Joana: a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Gente, é como um jogador de xadrez. Você tem que produzir o resultado no momento exato e aquela tarefa tem que ser perfeita. Paciência significa, então, autoconfiança, né? Quem já jogou xadrez ou já viu o pessoal jogando xadrez sabe a paciência que tem que se ter para não fazer uma jogada errada, né? Nas nossas vidas, a gente ainda pode dizer que Deus é muito benevolente, né? Ele nos permite o processo da reencarnação, que é a bênção que Deus nos dá. Ele nos permite o quê? Através da reencarnação, nova oportunidade, né? Novas possibilidades de nos encontrarmos com aqueles espíritos
que em outras vidas não tenha dado tão certo assim a situação. No livro Consolador ainda, explicando para a gente o que é paciência, nos fala o seguinte: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, vamos desenvolver primeiro a paciência para que a gente consiga exteriorizar essa paciência ao nosso semelhante. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é a paciência? A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, no momento em que você tem paciência com uma pessoa, escutando a sua história, aguardando que ela esteja executando a sua tarefa, é um ato de caridade. E no Consolador, mais uma instrução. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que iremos adquirir esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Não é você ter paciência, baixar a cabeça e ficar por dentro se martirizando. É uma tolerância esclarecida. Você sabe que você tem que ter paciência porque você está se treinando. E para que nos edifiquemos nesta claridade divina, faz-se mister educar a vontade. De novo aí, educação da nossa vontade, dos nossos querer. Curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham já em várias encarnações, né? Em várias vidas sucessivas. De novo nos prazeres da alma. No entanto, a paciência não é estagnação, ociosidade ou paralisação, tipo, vou ser paciente. Não. É um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância, como tudo em nossas vidas. Mas, gente, vamos lá. Como obter a serenidade se nós somos tão impulsivos? Por vocação ou por hábitos que já adquirimos há tanto tempo? Quem vai responder? Emmanuel, no livro Rumo Certo. Educando-nos. Cadê a nossa vontade? Educada. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio, que todos estaremos passando, como falamos, é um instrumento de teste para avaliação do nosso próprio aproveitamento. Então, achar que a gente desenvolveu a paciência e ponto, não. Ela é ativa e vai ser testada minuto após minuto, como todas as nossas virtudes. Até realmente a gente passar no teste, né? É o que a gente falou. No momento em que a gente passar no teste, já virou espírito puro, aí a missão é outra. Aí mudou a missão. Vamos a umas dicas úteis para a gente começar a pensar em o que fazer? Primeiro, descubra o que deixa você impaciente. Reflita. Tenta descobrir qual é a razão daquela pressa, daquela ansiedade que você está. Alguma situação específica lhe faz perder a paciência? Quais os eventos, pessoas, palavras ou circunstâncias te deixam nervoso? E aí? Não tenta controlar tudo. Tenha uma visão mais ampla. Lembre-se que certas coisas levam tempo. A borboletinha lá era um casulo. Conserve o que realmente importa. Cultive sempre um olhar positivo. Por mais difícil que esteja a situação, se você entrar no negativismo, pior será. Não vai te adiantar em nada. Então, para finalizar, a paciência e a persistência são imprescindíveis para tudo o que queremos conquistar. Uma nos levará a saber esperar o momento certo de agir, e a outra nos levará a persistir naquilo que desejamos. Ok?
Espero ter estimulado vocês a procurarem um pouquinho mais sobre a paciência, a afabilidade e a doçura, ok? Muito obrigada.